e a sua misericórdia dura para sempre, e por isso é que estamos aqui para adorar o nome dele. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo escrita aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, versículo de número 35 até o de número 39. Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 35 ao de número 39, diz assim a palavra de Deus: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Damos graças a Deus, por tudo quanto nós ouvimos neste culto, os louvores, algumas saudações. Então, nesse texto, nesses versículos que nós acabamos de ler, que aqui Paulo fala do cântico de vitória e que Deus é por nós. O interessante é que este capítulo de número 8 de Romanos, ele começa falando no versículo 1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina o versículo de número 39 dizendo que nada nos separa do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Romanos, capítulo 8, quando ele se trata aqui de alguns assuntos para os irmãos, quando no versículo de número 31 ele diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz mais: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, ou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, esse momento que Paulo está ensinando aos irmãos, falando a palavra de Deus, pelas coisas que aconteciam no seu dia a dia, então, como Paulo sabia, isso sempre acontece com cada um de nós. Paulo aqui está falando para os irmãos que tinham um pensamento contrário acerca de Cristo. Por que eu digo isso? Porque pelas aflições que eles estavam passando, pelos problemas de suas vidas, pelas tribulações, pelas perseguições que eles passavam, por seguir a Jesus Cristo, por aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, então era uma turbulência
de problemas que aconteciam nas suas vidas. Então isso estava preocupando os irmãos. E eles chegavam a ponto, e este ponto que às vezes nós chegamos também, em pensar que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, que Deus não está do nosso lado, que Deus não está nos protegendo, que Deus não está vendo. Então era isso que eles estavam pensando que Deus não amava mais, não estava ao lado deles, porque o pensamento humano, nas tribulações, Jesus Cristo falou para os seus discípulos que no mundo teria aflições, mas mesmo Jesus falando isto, nós às vezes esquecemos do que ele falou e pensamos que ele nos abandonou quando as tribulações, quando os problemas da nossa vida acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Paulo pergunta aos irmãos: que diremos, pois, a estas coisas, a tudo que eles estavam passando? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez poderia colocar contra nós, alguém poderia colocar a enfermidade, o desemprego, e dentre outras coisas poderia colocar dizendo: é meu inimigo, é contra mim. Mas Paulo diz: se Deus é por nós, esta é a certeza que nós devemos ter e acreditar. Quando tudo acontece de dificuldade na vida do cristão, ele tem que saber esta frase: Deus é por mim. A palavra do Senhor diz assim, que tudo é possível ao que crer, e que para Deus nada é impossível. Então Deus é por nós, nós devemos acreditar nisso. Se nada é impossível para Ele e tudo é possível ao que crê, então temos que acreditar que Deus é por nós, que mesmo com dificuldade, com tribulação, Ele está do nosso lado 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, nós não temos que ter no nosso coração isto, de pensar que porque o aceitamos não iremos passar por tribulações, que não iremos ficar enfermos, que não iremos nos decepcionar com algumas coisas desta vida. Não, não é isso que nós devemos pensar. Temos que saber de uma coisa, que mesmo servindo a Jesus Cristo, as tribulações virão até nós, as enfermidades atingirão nossas vidas, mas uma coisa é certa, que Deus é por nós e nós seremos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo exorta os irmãos com a certeza, com a palavra, para trazer uma esperança para aqueles irmãos, quando ele diz no versículo 32, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, ou antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Porque tudo é através de Jesus Cristo. O que eu quero frisar o versículo nesta noite é o versículo de número 35, quando ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Eu quero frisar neste versículo: quem nos separará do amor de Cristo? Assim como ele perguntou no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas no versículo 35, ele está falando do amor de Jesus Cristo. Há uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Paulo aqui está tratando do amor de Jesus para conosco. Nós sabemos do amor de Deus para conosco. E o maior exemplo do amor de Deus para conosco é o capítulo 3 de João, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Louvado seja o nome do Senhor. Este é o amor de Deus por nós. Assim como no Salmo 103, quando o salmista Davi nos convida a louvar, e diz no versículo de número 4, que Deus não nos tratou conforme os nossos pecados, e não retribuiu conforme as nossas iniquidades. Teve uma passagem, um momento, o povo quando saiu do Egito, o povo pecava, se rebelava contra Deus. O salmista diz que muitas das vezes o Senhor se irou, mas quando olhou para o povo e se lembrou que eles eram como o vento que passa, o Senhor desviou deles a sua cólera. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o amor de Deus, capaz de fazer tudo para nos salvar. E o maior exemplo foi dado seu filho para morrer por nós. Mas Paulo aqui está falando agora do amor de Cristo, o amor pessoal de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse amor que ele está falando, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele aniquilou a si mesmo, esvaziando de sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E ele veio habitar entre nós. Ele mesmo decidiu, ele mesmo se esvaziou e aniquilou-se a si mesmo para dar a sua vida por nós. Este é o amor de Jesus Cristo. Este é o amor de Jesus Cristo. E quem não quer saber, ou já pensou, ou até indagou algum dia de pensar assim: até que ponto Jesus me ama? Porque esse momento chega na nossa vida. Até onde Jesus me ama? Aleluia, Jesus. Ou qual o limite do amor de Jesus para comigo? Será que tem limites? Será que com as minhas transgressões, as minhas desobediências, as minhas negligências, será que tem feito algum efeito no amor de Jesus Cristo? E Ele tem deixado de me amar algum momento? Talvez esta pergunta algum dia já surgiu na nossa vida. Quando Deus faz silêncio e não responde, é onde surge essa pergunta: será que Deus me ama? Porque ninguém veio até mim, não ouço nada, eu tento buscar, mas não encontro. Será que Ele me ama? Será que este amor que às vezes eu ouço tanto, de dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, será que este amor é capaz de cobrir as iniquidades, as desobediências que eu tenho cometido na minha vida? Louvado seja o nome do Senhor. E essa pergunta surge muitas vezes em nossa vida. Aleluia, glória. Será que Jesus me ama? Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, que não há um justo sobre a terra, não há quem não peque. Porque nós pecamos no pensar, no falar e no agir. Então não tem como. Glória a Deus. Passamos o dia e não há como às vezes vir ter um pensamento ruim. E nós já pecamos. E às vezes, quando nós reconhecemos isto e pedimos perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia, glória a Deus. é onde nós perguntamos: mas será que Ele ainda me ama? Porque ontem eu disse que eu iria fazer isso, e hoje aqui estou, e ainda não cumpri o que eu falei. Eu disse para Deus no começo do ano que eu iria mais buscar a sua presença, que eu iria frequentar mais os cultos, que eu iria me dedicar mais na sua obra, mas eu já estou no mês 5 e ainda continuo parado. Aí pergunta: será que Ele ainda me ama? Será que Ele ainda está disposto a me ajudar a se aperfeiçoar? Porque a palavra do Senhor diz que é Deus que nos aperfeiçoa, nos fortifica e nos fortalece. Glória a Deus. Então, nós prometemos muitas coisas a Deus e não cumprimos. Principalmente quando passamos em momentos difíceis, a gente faz muita promessa.
faz muita promessa a Deus: Senhor, não faço mais, não vou mais, eu vou deixar, mas daqui a 2 minutos o pensamento acabou-se e permanece a mesma coisa. Aí a gente se questiona: será que Deus me ama? Porque a gente às vezes não chega a esse momento de desacreditar ou de até duvidar do amor de Deus, porque a gente pensa que o amor de Deus é como o nosso amor, que é um amor passageiro. Aleluia. O homem hoje diz: te amo, para o seu próximo, mas amanhã pode ser que ele não diga mais essa frase. Aleluia. Então às vezes nós comparamos o amor de Deus com o nosso, e pensamos que assim como nós às vezes não queremos aceitar erro de alguém, pensamos que também o Senhor irá nos abandonar, assim como nós agimos com alguém que erra e queremos afastar, e às vezes nem ajudar quer. E comparamos: será que o amor de Deus é isso? Não, irmãos, o amor de Deus é maior do que isso. Aleluia, glória a Deus. Imagina o que Jesus fez por você. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Quem nos separará? Não tem como, não tem nada nesta vida que nos separe do amor de Jesus Cristo, porque Ele nos ama de uma forma tão grande. Eu não sei se você já parou para pensar no que Jesus foi capaz de fazer por mim e por você, e nós mesmos sabendo que não somos merecedores, porque nós sabemos que não somos merecedores da salvação, mas mesmo assim Cristo nos ama, perdoa, justifica e salva. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Jesus foi capaz de fazer? Ele deixou a sua glória lá no céu, o seu manto de luz, para se cobrir de pele como nós, de carne. Habitou, veio para uma placenta de uma mulher camponesa, habitar dentro de um ventre, se confortar lá dentro, louvado seja o nome do Senhor, para nascer lá numa estibaria e ainda ser chamado filho de carpinteiro. Esse foi o amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez isso, irmãos. Imagine Maria com Jesus Cristo no seu braço, não sabendo ela se chamava ele de filho ou de pai, porque ela sabia que nos seus braços estava o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Na mesa, quando estava para dar comida ao seu filho, imagina Maria olhando para Jesus e dizendo: hoje é eu que te alimento, mas na tua ressurreição serás vós que irá me alimentar a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. Será que Deus ainda não te ama? Aleluia. Glória a Deus. Quem nos separará desse amor, irmãos? É um amor incondicional, um amor que não se explica. Não tem explicação. Pode pesquisar, pode tentar fazer, mas a gente não consegue explicar que amor é esse. Como é que ele consegue amar alguém com defeito? E ele já conhecendo a natureza, porque a Bíblia diz que Jesus conhece a nossa natureza. Ele sabe que somos pó, que somos cinza, que somos barro, que somos pecadores, mas mesmo assim Ele nos ama. E quem nos separará deste amor, irmãos? Este amor é tão grande, este amor é tão grande de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor diz lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 1, ele diz: filhinhos, escrevo-te essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, o amor de Jesus Cristo é incondicional. Ele é tão grande na nossa vida que Ele nos defende mesmo quando nós falhamos. Ele chega até o Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem também o que dizem, eles também não sabem o que prometem, mas perdoa, Pai. É a natureza deles, a natureza pecaminosa. São pecadores, são pó, mas eu morri
vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Jesus Cristo, irmãos? Paulo, na carta a Timóteo, ele disse assim, que Jesus é o nosso mediador. Quando nós pecamos contra Deus, surge uma barreira que nos impede de se reconciliar com Deus. Mas Jesus chega no meio e diz assim: Senhor, perdoa ele, Pai. Perdoa ele, Senhor. Recebe de volta. Aceita como teu filho e como tua filha. E transforma e purifica com meu sangue que eu derramei lá na cruz do Calvário, por amor a esta vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem nos separará do amor de Jesus Cristo? Ele pergunta, ele diz assim: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Essa foi a pergunta que Paulo fez, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será isso, irmãos? Os perigos da viagem da nossa vida, as tribulações que Ele permite nós passar. E quando nós passamos nos problemas difíceis, quando Deus nos prova, a gente diz: Deus não me ama mais, porque Ele me colocou aqui no deserto, porque Ele me colocou aqui nesse lugar, porque Ele me colocou nessa tribulação, nesse perigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando você estiver em meio ao perigo, sabendo que nessa vida você está sujeito a tudo, e mesmo no perigo, não se pergunte se Deus não ama você mais, mas faça como Davi, lá no Salmo 23, dizendo: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o amor de Jesus Cristo, irmãos. Ele está ao nosso lado. Nada nos separa do amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo está na nossa vida. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, mas o amor dele continua na nossa vida. Aí ele diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Tem o perigo, tem a tribulação, vem a fome, vem a dificuldade, mas nós iremos vencer em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? O segredo é o amor dele. O amor dele é que nos faz vencer. O amor dele é que faz a gente estar de pé. O amor de Jesus Cristo é que nos faz estar aqui adorando, glorificando e louvando o seu nome, dizendo: o Senhor é maravilhoso, porque Ele está na minha vida, e o seu amor não irá separar de mim. Estará sempre aonde eu for, aonde eu estiver, onde eu dormir, lá do outro lado. O amor de Jesus Cristo estará ao seu lado sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo disse assim aos irmãos: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem o inimigo da nossa alma, o diabo, não pode separar do amor de Deus. Ele nos acusa, o Senhor é nosso advogado. Ele nos atinge, o Senhor nos sara. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Este é o amor de Jesus Cristo. O amor incondicional, incomparável, inexplicável. E como é que Ele pode fazer isso? Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Um exemplo do amor de Cristo para encerrar. Pedro, um discípulo de Jesus, ele, como nós às vezes fazemos promessas, ele também deu uma de corajoso e disse a Jesus que os outros poderiam até negar e fugirem, mas ele ia até a morte com Jesus. Jesus disse: Pedro, não diga isso, porque antes que o galo
Cante 3 vezes tu me negarás. E ele pensou que não iria fazer isso para Pedro. Ele ia conseguir cumprir o que ele falou. Mas Jesus já sabia que ele não ia cumprir o que ele falou. E quando Jesus está sendo levado preso, Pedro foge. E através disso, de Pedro negar Jesus 3 vezes, ele se desviou. Porque Jesus já tinha avisado a ele: olha, quando você se converter, ajunta os outros. Então depois que ele negou, ele se desviou. Voltou à mesma prática, porque o primeiro encontro de Jesus com ele foi lá no mar, quando ele estava pescando. E depois que ele negou a Jesus, ele voltou às mesmas práticas e chamou os outros para pescar. Mas novamente se decepcionaram na pesca, não conseguiram pegar nada. Mas Jesus já tinha ressuscitado, porque foi para isso que Jesus morreu, para buscar os pecadores, salvar e perdoar os seus pecados. Aí quando Jesus vê que ele não está pegando nada, Jesus diz: lance do lado direito. Quando ele lança, ele pega 153 peixes grandes. Aí quando Pedro sabe que é Jesus, ele tenta pular no mar, mas ele não é peixe para ficar debaixo d'água. Ele tem que se levantar para reconhecer que aquilo que ele tinha prometido, ele não cumpriu. Mas mesmo assim Jesus não ia lançar em rosto, e somente ia perguntar a ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus diz a ele: apacenta minhas ovelhas. Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? E com isso ele se entristeceu, irmãos, porque ele soube que ali ele era um pecador, mas que Jesus não lançava em rosto, perdoava. Glória a Deus. E que depois daquele dia Jesus já estava novamente botando um plano na sua vida, para ele ser um homem de Deus, pregador do Evangelho, que através dele prodígios, maravilhas iria acontecer. Sabe o que é isso, irmãos? O amor de Cristo faz isso, vai até além, onde a gente pensa que está escondido, está lá afastado de nós, dizendo: o Senhor não me ama e nem está me vendo, é por isso que eu estou aqui. Aí Jesus chega e surpreende e diz: eu lhe amo e eu entreguei a minha vida por você, e eu não quero que você esteja lá parado, eu quero que você avance, caminhe olhando para mim, dizendo: eu vou prosseguir, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir, mesmo às vezes com fraqueza, mas eu vou prosseguir com fé em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu pergunto nesta noite: se tem alguém que deseja receber a Jesus Cristo, que reconhece este grande amor de Deus nas nossas vidas, Jesus lhe ama, Jesus quer lhe salvar, Jesus lhe perdoa. A graça de Jesus, ela superabuda o pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tem a primeira pessoa que deseja receber a Jesus como seu Salvador? Glória a Deus. Jesus quer lhe salvar. E nada lhe separa do amor de Deus. O amor de Jesus Cristo. Ele morreu para nos dar o perdão, para nos dar a chance de reconciliar-se com Deus, voltar à presença de Deus. Foi para isso que ele morreu na cruz. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.